Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Boa noite, pessoas. Eu dou as boas-vindas a todas as pessoas que, sim, têm interesse em cuidar da sua saúde mental, da sua saúde de casal, da sua saúde sexual. Eu trago para conversar com vocês hoje um convidado que tem um assunto importante. Eu trago Adriano Pinto, um urologista, um médico urologista, para conversar sobre algumas coisas que vão interessar a vocês, homens e também as mulheres. Adriano, obrigado por estar aqui conosco essa noite para essa discussão importante. E é importante, vocês vão ver. Eu que agradeço, Oswaldo, pelo convite. Eu fico muito honrado de poder participar da discussão e tentar ajudar as pessoas a melhorarem o seu relacionamento. Nós vamos conversar sobre prótese peniana. Prótese peniana? Bom, vamos começar do começo? Vamos começar Doutor Adriano, o que é uma prótese peniana? Muito bom. Uma prótese peniana é uma peça que a gente coloca no corpo das pessoas para substituir algumas funções. Por exemplo, quando eu coloco uma prótese mamária, eu estou dando para aquela pessoa um aparelhinho, um substituto para o tamanho normal da mama, que vai promover uma estética mais adequada para aquela mulher. E quando eu estou colocando uma prótese no pênis, eu estou fazendo o mesmo. Só que além de eu estar produzindo uma mudança estética, eu estou produzindo também uma mudança funcional. A prótese foi criada para dar rigidez na penetração, quando a gente não consegue, por outras maneiras, obter essa mesma rigidez. Isso é importante que seja entendido, porque não é sempre que eu vou usar uma prótese peniana. Eu vou usar toda vez que eu precisar de uma rigidez de penetração. Peraí, quer dizer que então todos os homens que estão ouvindo, assistindo, porque esse nosso programa sai pela Rádio Vibe Mundial, mas também está sendo transmitido ao vivo pelo Café com Sexologia do Instagram. E depois vai ficar também no YouTube do Impassex e também da rádio. Mas, peraí, quando você fala de substituir ou ter uma função funcional, estou entendendo que existem homens que por alguma razão não têm mais a função peniana para a relação sexual. Como é que isso? Tem homem que perde a função ou não tem a função? Por quê? Bom, então aí a gente vai ter que entrar no comecinho dessa história. Nessa história que a gente vai contar, a gente vai descobrir que existem pessoas que têm algum tipo de defeito, ou na parte hormonal, ou na parte física, ou na parte anatômica, ou na parte de alguns componentes do sangue, por exemplo, no diabetes, ou em outras situações que podem fazer com que eu não tenha uma ereção. Um exemplo clássico, muito comum nos dias de hoje, são os homens que são diabéticos. Aproximadamente metade das pessoas diabéticas, depois de mais de 5 anos de existência do diabetes, apresentam algum tipo de defeito na hora de obter uma ereção. Isso também acontece, Oswaldo, por exemplo, nos pacientes que foram operados de câncer de próstata. Você pode ter indivíduos que perderam os nervos que comandam a ereção por causa do câncer. É importante que seja dito isso, não é por causa da cirurgia exclusivamente. E aí eu sou obrigado a oferecer para esses indivíduos alguma forma de devolver a eles a sua atividade sexual. Naturalmente, eu vou tentar resolver isso de várias formas. E a prótese peniana é uma delas. É importante entender que prótese peniana é possível ser feita através de uma cirurgia. E, portanto, ela precisa ser muito bem escolhida.
E antes de uma prótese peniana, a gente tem diversas etapas até chegar na prótese, que seria, por assim dizer, a última alternativa antes de outros tipos de situação. Quer dizer, existem causas físicas, médicas, que precisam ser tratadas. Só que vamos tentar buscar experimentar algumas outras técnicas, alguns outros tratamentos. Mas por que essa seria só a última? Não pode ser assim, não, eu quero hoje. Então, veja, quando eu coloco uma prótese peniana, eu tenho que destruir uma parte do pênis, a parte interna, onde ela vai ficar alojada. E uma vez que isso aconteça, se eu a retirar, esse pênis não volta a ser o mesmo que era antes. Ele vai ficar substituído por um tecido de cicatrizes que vai impedir com que ele tenha uma ereção adequada. Mas mais do que isso, é preciso entender que as disfunções sexuais, elas não são exclusivamente orgânicas. Mesmo o indivíduo que tem uma lesão orgânica, uma lesão médica, por exemplo, um indivíduo diabético, ele sofre também com uma insegurança, um medo do desempenho, a ansiedade de performance. Eu estou usando os termos um pouco mais complexos, mas todos são capazes de entender que o indivíduo que pretende ter uma atividade sexual e percebe que não consegue, ele fica ansioso, tenso na próxima tentativa de uma atividade sexual, de tal forma que ele acaba tendo insegurança e se torna um impotente do ponto de vista de performance, porque tem medo. Quer dizer, existem coisas que vão se somando. Eu posso ter um problema físico que também pode causar um problema genital, sexual, mas existe toda uma interação do cotidiano ao longo de meses que pode fazer o quê? Eu aprender a como, com ansiedade, impedir o meu funcionamento fisiológico, o meu funcionamento genital. Isso é interessante. Interessante porque nós precisamos compreender isso. Porque você já está me fazendo pensar e compreender que esse homem está com problemas e dificuldades de ter uma ereção peniana. Chegaram à conclusão com o médico que é necessário colocar uma prótese. Se não prestarmos atenção nesses outros aspectos, é possível que a prótese não funcione. Exato. Mas como não funciona? Porque isso aqui é uma prótese, o meu óculos é uma prótese. Eu sempre fico pensando. O seu óculos é uma prótese, como o meu também. Olha. E olha, eu te digo uma coisa, eu adoro funcionar com o meu óculos. Isso. Sem ele, eu me sinto impotente, aliás, incompetente. Isso. Mas, veja, mesmo o indivíduo que precisa da prótese, ele precisa se adaptar a uma nova circunstância. Claro. Veja, se você pegar uma mulher e colocar nela uma prótese mamária de tamanho pequeno, e ela queria uma prótese de tamanho muito maior, ela se sente diminuída. Quer dizer, tem uma fantasia, uma expectativa, Isso. algo pensado antes. Isso, a autoestima dela fica prejudicada porque ela tem uma previsão que não se consegue realizar. Na prótese peniana acontece o mesmo. Você imagina que pondo uma prótese, você vai ter desejo, você vai ter uma penetração a mais forte do mundo, você prevê que o seu pênis vai aumentar de tamanho, e isso tudo não é verdade para todo mundo. A prótese tem que ser colocada de acordo com a anatomia de cada paciente. E ele tem que receber dessa prótese uma noção do que ela é capaz de fazer. Não adianta eu imaginar que a prótese vai crescer meu pênis em 1 metro, porque não existe isso, é mentira. Ele vai conseguir, no máximo, colocar aquilo que é possível pôr. Então, se eu não der para esse meu paciente esse preparo inicial, mostrando o que ele é capaz de conseguir com a prótese e quais são as expectativas, ele também vai se sentir maltratado, não adequadamente curado da sua disfunção.
Caramba, então é necessário também prestarmos atenção a esses aspectos psicológicos, relacionais. Não se trata apenas de saber e entender que o pênis vai voltar a ter uma função de poder penetrar. Porque você está me fazendo também compreender que não basta só ser capaz de penetrar. Acho que você lembrou aí que é necessário ter aquela motivação, aquela sensação de que oba, eu quero fazer, eu vou fazer, eu tenho emoções, sentimentos envolvidos nessa questão. Não é simplesmente produzir, bater cartão. Não. Veja, e nesse aspecto eu transformo o homem num objeto. Ele vai servir como se fosse um pênis de borracha, que eu posso utilizar para ter uma relação sexual com a minha parceira, mas não é isso. A relação sexual envolve um relacionamento, um acontecimento em que as pessoas precisam ter contatos, precisam ter desejos, e são essas instâncias que fazem com que eu consiga ter uma complementação à penetração, que não basta penetrar. A gente tem que ter estímulo, tem que ter desejo, tem que ter a consequência final disso, que eventualmente pode ser um orgasmo, embora isso não seja obrigatório, como todo mundo sabe. Pois é. Então, essas expectativas todas desse sujeito precisam ser lidadas para que ele não fique com uma fantasia inadequada, com uma expectativa de que vai acontecer alguma coisa que possivelmente não aconteça. Veja que assim, eu penso em duas coisas. Existem expectativas fantasiosas, ou seja, elas não são reais e esse sujeito está pensando que vai ser real. Sim, Agora, verdade. existem expectativas até que sejam realizáveis, mas ainda vão depender de outros aspectos da interação sexual, do relacionamento entre as pessoas envolvidas naquele ato sexual. Puxa, vejam só, nós temos que ter um urologista para conversar e contar algumas coisas dessas para a gente. Então é possível que um homem que, nossa, sei lá, faz anos que ele não consegue ter uma ereção, não é só na relação sexual, mas ele não consegue ter também na masturbação, e ele não acorda de noite ou de manhã com ereções. Essas são formas de pensarmos que é possível que tenhamos alguma causa orgânica. Ainda não é só isso, né? Mas temos que examinar para saber as coisas. Mas, de repente, então, esse homem pode voltar a ter uma vida sexual frequente, ativa, organizada, que permita a penetração. Sim. Mas é muito importante que a gente esteja pensando em como é que ele vai se sentir bem. Só que também está me fazendo crer que nós precisamos perguntar assim, com quem que esse sujeito, esse paciente, vai fazer sexo? Ou seja, temos também que preparar a outra pessoa? Claro, sem dúvida. Olha. Veja, do ponto de vista prático, existem coisas que são muito interessantes de serem comentadas. A primeira delas, como a prótese acaba, de uma determinada maneira, destruindo parte do corpo cavernoso, antes de chegar na prótese, eu deveria testar todas as outras alternativas para que eu pudesse fazer o meu indivíduo, o meu paciente, poder ter uma ereção. Neste meio tempo, a gente tem que ter uma conversa, uma interação com a parceria, porque, eventualmente, pode ser que as coisas estejam inadequadas justamente porque a relação com a parceria não está adequada. Então, se eu não consigo melhorar, não adianta eu produzir uma penetração rígida se eu não tenho uma parceira adaptada a essa penetração e que seja participante. É preciso ser, assim, interessante e interessado. Não basta apenas ser a mulher mais linda do mundo. Se ela não tiver interesse na sua atividade sexual, não vai funcionar. Agora, uma coisa curiosa é assim, a satisfação dos pacientes com prótese peniana, os pacientes que põem a prótese, portanto os homens, é em torno de 95%, 97%. Ou seja, quando bem indicada, ela é uma situação muito satisfatória para o homem.
Quer dizer, é igual a gente ir até o oftalmologista para colocar um óculos. Se foi colocada a lente correta, vai ser muito satisfatório para a gente. Isso, exatamente. Agora, curiosamente, a satisfação da parceira é um pouquinho menor do que isso. Em vez de ser 95, 97, é 92. E essa diferença, quando estudada junto ao grupo de parcerias do homem que pôs uma prótese, acaba sendo justificada porque, primeiro, não foi adequadamente orientada essa parceria do que é que uma prótese é capaz de fazer. Segundo, a parceria, ao ver o seu companheiro com uma prótese, entende que a ereção que ele tem é produzida pela prótese e não por um desejo daquele homem por aquela mulher. Ou seja, esse homem precisa aprender outras formas de expressar fisicamente, com o seu corpo, com os olhos, com as palavras, com sentimentos e emoções. Tem que expressar de outra maneira, senão outra pessoa vai ficar olhando e dizendo: o que você está fazendo? É, exatamente. E isso também se traduz no fato de que essas mulheres não foram adequadamente orientadas sobre o que é que nós vamos obter ao colocar uma prótese. Certo. Eu preciso ensinar para essa parceira de que, olhe, não é que seu marido deixou de gostar de você, é que ele agora precisa de óculos para ler. Então, se ele precisa de óculos para ler, por favor, põe o óculos nele, porque senão ele não vai conseguir ler o livro que ele estava lendo, ou ele não vai poder dirigir de forma adequada. Então, da mesma forma, como as mulheres aceitam os seus maridos usando lentes de contato ou óculos, elas também precisam aprender a entender que a existência da prótese não é uma contraindicação ao carinho, à parceria, ao amor que existe entre ambos. Então, isso precisa ser orientado adequadamente. O relacionamento do casal precisa ser considerado e considerado nessa perspectiva de poderem e quererem fazer sexo, terem atividades que envolvem relacionamentos, troca de emoções, isso. Inclusive carinhos físicos, porque sim, senão fica sendo uma coisa, não, agora é só fazer a penetração, porque agora a prótese está lá. Não! Temos que pensar naquilo que nós chamamos de preliminares, do relacionamento, das razões pelas quais esse casal está fazendo ou tendo uma atividade sexual. Interessante. Mas eu estava pensando, então, vamos dizer que aquele paciente precisa mesmo colocar uma prótese, você já definiu, fez os exames, percebeu, discutiu. Esse paciente, como é que faz a prótese? Assim, a gente faz no consultório? Não, não faz no cirurgia. Consultório. É uma cirurgia que requer um preparo e que tem algumas complicações que são muito sérias. A principal dessas complicações é a infecção. Uma vez infectada uma prótese, eu sou obrigado a retirá-la, esperar a infecção ceder e depois tentar recolocar. Só que para que isso aconteça, eu preciso esperar um determinado período de tempo, geralmente 2 meses, 3 meses, e nesse período, aquele tecido destruído pela infecção vai se retrair e o pênis vai ficar encurtado, de menor diâmetro, e, portanto, eu já não terei mais uma ereção exatamente igual àquela que eu teria antes, com a prótese inicial. Mas então, peraí, mas como é que a gente faz para não ter infecção? Porque você já colocou um susto na gente. Sim. Mas assim, isso, todo mundo tem infecção, então? Não. O índice de infecção não é alto. O índice de infecção é até que relativamente baixo. O índice de infecção nas próteses atuais está na ordem de 0,5%, 0,7%. É pouco. É pouco, só que se acontecer contigo, você perdeu sua prótese e provavelmente você não vai conseguir pôr novamente uma igual a que era antes. Mas o que o paciente, saído da cirurgia com a prótese, deve fazer para que não haja infecção? Ele tem que tomar banho todo dia? Não, na verdade isso começa antes. Por quê? Porque, por exemplo, quais são os indivíduos que estão sob risco de infecção?
Tá. os diabéticos, Tá. aqueles que têm alguma comorbidade, por exemplo, os indivíduos obesos, os Ok. indivíduos cuja higiene pessoal não é lá muito adequada, os indivíduos que têm uma doença cardiovascular, porque como a circulação é muito menor naquele pênis, eles naturalmente vão ter uma facilidade maior de desenvolver infecções locais. Então, normalmente, antes de se pôr uma prótese, a gente exige que o paciente faça uma avaliação endócrina para ter certeza que, por exemplo, ele não está com diabetes ou com um hipo ou hipertiroidismo, ou que ele não tem déficit cardiovascular importante, Ok. que ele não use anticoagulantes, que o diabetes esteja muito, muito bem controlado e no dia que antecede a cirurgia, se inicia um protocolo de profilaxia. Agora eu comecei a falar a palavra difícil, mas é fácil de entender. É um grupo de condutas médicas que a gente aplica para o paciente, dizendo, olha, você vai fazer isso, 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 e você depois vai ao hospital. No hospital, antes de começar a cirurgia, o cirurgião lava a área genital do paciente, e isso é uma lavagem, realmente lavagem, é dado banho no genital do paciente para garantir que aquilo tudo está limpo, e depois disso vai para casa, garantindo-se que essa medicação continua sendo usada, e a gente acompanha o doente 1 ou 2 vezes por semana, às vezes até mais, dependendo de cada caso. Não pode haver acúmulo de sangue, não pode haver sangramento inadequado, não pode haver sujeira. Então, por exemplo, o campo cirúrgico é extremamente restrito. Tá. É só aquilo que a gente vai usar. Não deixa mais nada. Campo cirúrgico significa o local que vai cortar, que vai Isso, abrir. exatamente, Tá. desculpa. Eu não fui claro. Mas é o que eu estava pensando assim. Mas quantas horas leva essa cirurgia? Leva assim 3, 4 horas? Não. Não? 1 hora, 40 minutos. Ou seja, é bastante rápida. Sim. E o paciente pode sair no mesmo dia do hospital? Habitualmente a gente prefere que ele saia no dia seguinte, porque aí dá tempo de a gente ver a evolução daquele curativo, ver se não houve a formação de nenhuma coleção de líquido inadequada, se o indivíduo está urinando de forma correta, porque, né, o Tomou curativo- anestesia, tem uma série de outras coisas, e vai usar o pênis para urinar, é necessário saber se está tudo certo. Ok, mas então ele sai no dia seguinte, ele já pode voltar a trabalhar, como é que é? Não. Ah, Então, você tem que pedir para que esse paciente respeite o pós-operatório. É um pós-operatório na região genital. Então, por exemplo, dirigir não é tão simples assim, dirigir com um corte na região genital. Também não é tão simples assim ficar sentado durante horas ao escritório, enquanto tá. todo mundo fica imaginando que você está muito bem, mas você está sentado em cima da cicatriz. Ou seja, tem que ter aquela semana de repouso de verdade, gente. Sim. Isso não é descansar, mas não estou cansado. Não, é deixar o corpo se restabelecer e não correr o risco de uma infecção. Estou gostando disso porque se você que está ouvindo precisar colocar uma prótese, já começa a se preparar. É uma semana de férias. Sim. E mais do que isso, a atividade sexual logo após também não é imediata, porque a prótese funciona como se fosse um sapato novo. Na hora que eu vou colocar o sapato, aquele sapato precisa lacear, precisa se ajustar ao meu pé, para que depois eu possa andar adequadamente. Por exemplo, um sapato novo não permite que eu saia correndo de forma assim, maratonista. Isso. Não é possível. Então, eu preciso que o meu organismo se adapte àquela nova situação. E, além disso, eu preciso aprender a manipular aquela prótese, porque a prótese, se eu deixar, ela vai ficar armada o tempo todo, e não é exatamente o adequado do ponto de vista social. Eu vou ter que me conter, vou ter que dobrar a prótese para que ela fique escondida dentro do meu corpo, eu vou ter que usar uma cueca especial.
e assim por diante, para que eu não vá ficar mostrando para todo mundo que eu estou com o meu pênis em uma ereção forçada. Eu gostei muito de ouvir o que você veio trazer hoje, que é uma excelente e importante explicação para algumas pessoas compreenderem, você, casal, que pode estar precisando de uma prótese, entender como é que funciona isso. Mas também todos nós precisamos ter uma compreensão dessas circunstâncias, e eu realmente agradeço a sua participação hoje aqui conosco. Essa participação tem essa importância de trazer informações, facilitar informações. E lembrando, vocês estão ouvindo, que nós tivemos 3 coisas importantes. As razões pelas quais um homem pode precisar da prótese, todo um preparo, inclusive do relacionamento do casal, do indivíduo e do casal, para poder usar a prótese, para poder vir a usar a prótese, e alguns cuidados muito especiais relacionados à própria cirurgia, porque senão a gente acha que é só lá, já fez, agora está tudo certo. Está tudo certo, desde que temos cuidados. Perfeito. Muito obrigado, Adriano. Eu que agradeço a gentileza do convite e, veja, é importante que as pessoas saibam, porque isso vai fazer com que elas se beneficiem da prótese. É muito comum que a gente receba no consultório indivíduos que colocaram a prótese e que venham reclamando, olha, não está funcionando adequadamente. E a grande maioria desses casos é porque eles não estão adequadamente preparados para aquilo que ela poderia ter dado a eles. Ouviram? Guardem a informação. Eu quero dar as boas noites a vocês e lembrar, semana que vem, 8h30 da noite, estaremos aqui e nós vamos conversar sobre algumas coisas relacionadas a amor. Traremos um psicólogo aqui que vai trazer coisas boas. Pode ser? Vamos conversar sempre sobre saúde sexual, relacionamento de casais, a sua saúde mental. Você ouviu o programa Café com Sexologia, com o psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Todos os domingos, ao vivo, às 8h30 da noite.